Você que se liga no Carnaval Carioca, bem-vindo às emoções do desfile especial das escolas de samba do Rio de Janeiro em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. É o nosso 7 de setembro e nossa equipe de repórteres já está espalhada pela Marquês de Sapucaí para trazer até você o melhor dessa festa, com muita informação e diversão ao vivo. Boa noite. Estamos aqui na concentração da Marquês de Sapucaí, onde a Unidos do Ipiranga, a grande escola de samba da noite, está quase pronta para entrar na avenida. A expectativa é grande do desfile que traz um enredo Sapucaí, 200 anos de carnaval no Rio de Janeiro, do Engrudo a Marquês de Sapucaí, sobre a origem do carnaval carioca. É um enredo que faz parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Vamos agora tentar falar com o presidente regente e patrono da escola, o capitão Dom Pedroca, o primeiro. Olha porra, cadê a roupa de baianas? Parece que faltam alguns detalhes para o desfile. Enquanto isso se resolve, vamos tentar falar aqui com a rainha da bateria real, que na verdade é a imperatriz consorte e esposa de Dom Pedroca. Tira, por favor, dá uma palavrinha aqui com a gente. Claro, imagina, como não? Muito obrigada por essa oportunidade que você está me dando. E eu queria então aproveitar para deixar aqui um recado. Meu recado é para o Pedroca. Pedroca, é o seguinte, se aquela mulher desfilar comigo, eu não desfilo, porque essa briga aqui, meu amor, vai dar samba. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Parece que teve uma certa confusão aqui entre a rainha da bateria, a imperatriz consorte, a austríaca Maria Leopoldina, né? E uma certa passista paulista, não é mesmo? Que chegou aqui querendo pegar esse posto. Foi? Pois é, Pedroca, é o seguinte, ou ela ou eu, você decide. Pra mim é isso. Ora, pois, Leopoldina, Titila fica. Como é? Titila? Titila fica? Então diga ao povo que eu saio, meu amor. Eu vou ter a minha própria escola, Pedroca. Você verá. Fica com a sua titula. Leopoldine, Carolina, Josefa von Habsburg, Lontringa. Maria Leopoldina, volte cá. Bom, depois do histórico Dia do Fico, estamos presenciando aqui na Marquês de Sapucaí o inusitado e carnavalesco Dia do Saio, e com vários integrantes abandonando a escola, todos em solidariedade à rainha Ortiz, imperatriz de bateria Leopoldina. Bom, pelo jeito, se ela tiver mesmo a sua própria escola, imperatriz leopoldinenses, não faltarão, não é mesmo? Ai, gente, abafa esse caso. O que importa é o que o meu presidente regente, ele me quer no posto. E eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor pra ele. Eu vou dar pra toda a bateria real. Eu vou dar pra toda a comunidade piranguense. Bom, a rainha morta é madrinha aposta, não é mesmo? Então, estamos aqui agora falando com a nova madrinha de bateria, consorte. Como é seu nome mesmo? Domitila, mas pode me chamar de Titila. Ok, Titila. E a Titila, e aí, é muita responsabilidade estar na frente dessa bateria? Ai, nossa, muito, eu tô muito nervosa, sabe? Mas assim, o que importa é que a escola tá vindo muito bonita, tá vindo linda, com a bateria real, que é nota 10, e é isso que importa, vamos ganhar! E exporta também, né? Bom, dá pra ganhar o título? Eu tô, tá, Lulu? Sem problema nenhum, você vai ganhar, eu vou. Mas fala pra gente aqui um pouquinho de quem você vem representando nesse desfile.
Ai, olha a minha fantasia maravilhosa. Bem, eu venho representando a minha xará, a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, que foi uma mulher que balançou com todo o império antes da independência do Brasil. Do balacobaco, a Domitila! Com o império e com o imperador, né? Dizem. Essa minha fantasia. Fantasia? Mas que fantasia? De uma marquesa, não tá faltando um pouquinho de pano, não, Titi? Mas a gente tá no Rio de Janeiro, é verão, é carnaval, é aquele banco de pano, botado, renda que elas usavam, não tem nada a ver, né? E o que importa é que essa fantasia foi presente do meu presidente regente, o meu demonão, quer dizer, capitão Dom Pedro. E, querido, eu nem sei como agradecer esse presente. Sabe, como sabe. Bom, mostra pra gente um pouquinho do que você vai fazer na avenida. Ai, André, já, gente, vamos lá, bateria nota 10, vem comigo! Carnaval é isso, né? Carnaval ao vivo e você. Vamos agora para a Praça da Apoteose. Vai? Agora vai? Parece que tivemos um probleminha técnico e agora vamos para a Praça da Apoteose. Vai? Aqui na Praça da Apoteose estamos a postos no nosso Estúdio do Marquês para analisarmos com você os melhores momentos do desfile da Unidos do Ipiranga. É isso aí, pessoal. Juntos vamos conhecer um pouco mais da origem do nosso carnaval e sua história nesses 200 anos desde a independência do Brasil em 1822. Tudo com muita informação, diversão e ao vivo. Não, e promete, porque a avenida está cheia, né? As arquibancadas estão lotadas, a gente promete muito carnaval, muito samba e muito humor. Acho que vai ser bem divertido, Muita né? alegria também, o pessoal não pede por esperar. Vamos ver. E os nossos repórteres já estão espalhados pela avenida. Nós contamos com você na nossa telinha. É isso aí, gente. Vamos agora para o setor 1, o mais popular da Sapucaí e o termômetro da avenida. Como está tudo por aí? Vai! E aqui no setor 1, a alegria é geral. As bancadas estão cheias, as pessoas que chegaram cedo e para curtirem a sua escola do coração, a Unidos do Ipiranga. E você, qual a sua escola? É lógico, Unidos do Ipiranga! E você, qual a sua escola? Unidos do Ipiranga, né? Você, sua escola? É claro, Unidos do Ipiranga! E você, Unidos do Ipiranga? Para, sabe brincar, não vem pra avenida. Bom, e o senhor mesmo, de onde o senhor veio? Eu vim de São Cristóvão, lá do bairro Imperial! Olha, e para quem não sabe, São Cristóvão foi um bairro escolhido pelo Dom João VI, Isso aí. regente príncipe, né, na época, para morar com sua família real portuguesa quando chegaram ao Brasil. Lá no Paço Imperial, na Quinta da Boa Vista, que era a residência oficial deles, né? Exatamente, lá viveram pessoas importantíssimas da história do nosso país, além do Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II e a Imperatriz Maria Leopoldina. A família toda. E os bichos também, claro, né? Que bichos, meu senhor? Os bichos lá do zoológico, que estavam ao lado da... Não, o zoológico veio depois. Bom, hoje na antiga residência da família real funciona como Museu Nacional, com o maior acervo de história natural e antropologia da América Latina. Não, funcionava, porque pegou fogo, né? Você sabe, né? Pegou fogo, né? Sim, mas isso, olha, foi em 2018, em setembro, o Museu Nacional foi atingido por um incêndio que destruiu boa parte do seu acervo histórico e científico. Mas ele já está sendo restaurado. Pode estar sendo restaurado, sim. E além de São Cristóvão também, que fica fora da minha escola do coração. Deixa eu falar, o Livro do Ipiranga! Já ganhou! Eu vou falar em fogo, eu vou falar com outra pessoa aqui, porque quem está começando a se esquentar sou eu. E eu vou falar com essa senhora aqui, super passuda. Oi, senhora. Senhora, é a senhora mesma. A senhora toda passuda desse jeito, a senhora veio de onde? Olá, boa noite. Eu vim da cidade de Pedro. Da cidade de Pedro, Petrópolis. Claro, a cidade
serrana do Rio de Janeiro, onde Dom Pedro II escolheu para fazer o seu palácio de verão, que hoje funciona o Museu Imperial. Exatamente, você sabe muito da história. E olha, você sabia, meu rapaz, você sabia que lá foi a cidade do Império durante 40 verões, eu falei 40 verões, não é? E ainda por cima, olha, imigrantes de todos esses tipos fizeram parte de lá, imigrantes alemães, imigrantes portugueses também. Que bom, boa sua participação aqui, senhora, vamos lá. Muito obrigado, bom carnaval, a gente se vê nessa festa linda e maravilhosa. E eu agora vou falar com esse senhor, que eu tenho certeza que ele veio de São Paulo, quer ver? O senhor veio de São Paulo. Da hora, meu. Vim de São Paulo mesmo, do bairro Ipiranga. Descobriu como? Eu logo vi pela sua animação. Não entendi. Tá me tirando, meu? Esquece, o importante é que o bairro de Ipiranga é o mais antigo e um dos mais tradicionais da capital paulistana, lá onde se deu a proclamação da independência às margens do Rio Ipiranga. Isso mesmo, da hora, meu. E lá também tem uns parques aqui, Marcelo, ainda de independência, onde está o Museu do Ipiranga, e que forma um oásis verde, bem no meio de samba. Pensa que só o Rio tem verde, meu? Estou gostando de ver o setor 1 está bombando com todos os vinhos de lugares que contam a nossa história de carnaval do bicentenário da independência do Brasil. Vamos para... Opa, peraí, calma aí, pô. Nós também Imperial, ué. Imperial de onde? Ué, Santa Cruz, eu acho do Rio. Não, Pedro. Mas é Imperial sim, tá? Minha senhora, tirando São Cristóvão, Petrópolis e Ipiranga, o bairro de Santa Cruz é imperial desde quando? Desde sempre, só que agora é oficial. Você sabia que foi lá em Santa Cruz que começou essa história aí no 7 de setembro? Valeu? Valeu, não sabia, conta mais. Eu vou contar mesmo, se liga aí da história imperial. Antes de Petrópolis, era para Santa Cruz, na Zona Oeste, que a família imperial ia passar o veraneio todos os anos na Fazenda Imperial. Mas por que num lugar tão distante do centro do Rio? Para fugir do calor da cidade. E foi lá também que eles construíram o palacete da Princesa Isabel. Palacete de Isabel não morou lá. Morar não morou. Ela ficava mais na casa do pai, do governo II, né? E hoje em dia o batalhão escola lá. Exatamente, é o batalhão Escola de Engenharia de Combate em Vila Grande, cabrita do Exército Brasileiro. Muito bem, tá sabendo, né? Aí você ia brincar e o palacete da Isabel que levou. Olha, virou escola, depois virou museu e hoje em dia é o primeiro ecomuseu comunitário do Brasil. Isso lá na Zona Oeste, Santa Cruz, Zona Oeste. É isso aí, setor 1, Santa Cruz, Zona Oeste, é tudo cultura viva, cultura real. E agora nós vamos acompanhar os bastidores da concentração da Unidos do Ipiranga, diretamente da Avenida Presidente Vargas. Vai daí! Oi? Quer? Viu? Tá bom. Aqui na concentração da Unidos do Ipiranga, na Avenida Presidente Vargas, perto do Balança Mas Não Cai, está tudo ok nos carros para a escola entrar na Avenida do Samba. E este é o carro do destaque, Claude Bornel. Sua fantasia pesa mais de 100 quilos e tem 1.500 penas de pato coloridas com detalhes em couro, marrom e pedraria, recheados por serragem. A escola está quase começando o seu desfile, mas vamos tentar falar com ele. Claude, qual o nome da sua fantasia? Meu amor, esse ano eu venho vestido numa peteca esplendorosa no Jardins do Éden, num domingo de sol, que homenageia uma das primeiras brincadeiras criadas no Brasil pelos indígenas, a peteca. E qual é a origem dessa palavra, peteca? É um termo dos povos de língua tupi, peteca, que significa bater com a palma da mão. Ui, ui. E não é muito sacrifício todo esse peso? Que nada, meu amor, que nada. Carnaval é isso mesmo, é alegria, e tem que suar a fantasia, a peteca.
não dá medo assim de desfilar aí em cima? Oi, nada, é super seguro, sem perigo algum. Ui, segura aí, gente, segura aí. Agora mostra pra gente um pouquinho do que o público vai assistir nesse desfile. Vamos lá, todo mundo comigo, gente. Vamos lá, na palma da mão. E solta a pipa. Joga a peteca. Brincar de bola. Ui, ui. E de boneca. E solta a pipa. Joga a peteca. E solta a bola. E de boneca. É isso aí, gente. Carnaval ao vivo e você. Amada, entra logo no Carvalhão e sobe no carro se quiser desfilar, vai. Solta a franga, mas não estraga essas plumas e canta o samba. Ó, e olha só quem nós encontramos aqui dando os últimos retoques nas alegorias. O próprio carnavalesco Jean Baptiste Cunha. Tudo bom, Jean Baptiste? Dá uma palavrinha aqui pra gente, tá todo mundo na expectativa para saber como é que vai ser o seu desfile aqui na Unidos do Ipiranga. Amados, preparem-se. Vocês assistirão um desfile deslumbrante, o maior espetáculo da Terra, colossal e cheio de humor. Ah, agora me diga uma coisa, você pode pelo menos dar um spoilerzinho de como vai ser o seu desfile? Amados, tudo começa com um retumbante grito "Ai!" ao vermos deste carro abre alas com esse belíssimo quadro Independência ou Morte, ou também o Grito do Ipiranga, veja. Mostra pra gente. Nossa, que maravilha, Jean Baptiste, que maravilha! É um quadro estilo neoclássico de Pedro Américo, de 1888, que representa Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, proclamando a independência. É uma obra colossal, feita sob encomenda com mais de 4 metros de altura e uns 8 de largura, e que está no Museu do Ipiranga, em São Paulo. E foi inspirada na tela francesa Batalha de Friedland, 1875, de Ernest Meissonier, já que é um trabalho idealizado que não é fiel ao nosso feito histórico. Aqui, outro quadro. Nossa, como é que você fez isso, Jean Baptiste? Amado, o carro alegórico é tote. Socorro mudou. É a tecnologia dos 200 anos de carnaval. E olhando bem, é uma obra cheia de movimento que dá a impressão de participarmos mesmo dela, né? É verdade, amado, é verdade. A intenção do artista foi essa mesma, criar uma obra icônica, em clima de aventura épica, que exibisse gloriosamente, de modo solene, esse marco histórico brasileiro. Tanto que tem também um caráter teatral e patriota, com personagens, alguns em homenagem a figuras importantes da história, com gestos amplos, exaltando Dom Pedro como um herói nacional. É impressionante mesmo. Eu que estou vendo aqui de perto, é impressionante. Amado, e perceba a imponência do gesto do imperador, destacado quase ao centro da tela, com vestimentas pomposas, cheias de brocados com cristais Swarovski, levantando sua destemida e colossal espada com um olhar altivo, fixo e viril. Não, mas peraí, deixa eu só tirar uma dúvida. Vestimentas pomposas, cheias de brocados com cristais Swarovski. Era isso mesmo naquela época? Amado, é licença poética, né? Porque carnaval sem brocados, paetês e lantejoulas não é carnaval. Mas, na verdade, você sabe que essa tela é uma das nossas primeiras fake news, sabia? Não sabia. Você pode explicar um pouco mais e agora eu fiquei curioso. Amado, faça as contas. Essa tela já data de 1888, ou seja, mais de meio século depois do feito. Contam, inclusive, que a ocasião retratada aqui foi bem diferente da real. Os cavalos, por exemplo, muito provavelmente eram mulas ou equinhos cocotóis para aguentar a viagem que Dom Pedro I fez de Santos para São Paulo. Nada de alazão. E também no momento do grito da independência, Dom Pedro I estava com problemas intestinais. Ou seja, é mais fácil ter sido um grito de dor de barriga do que esse magistral. Nossa, Jean Baptiste Cunha, só pode dizer que nem foi Dom Pedro quem proclamou a independência, né?
Amado, na prática não foi mesmo, porque na verdade a independência do Brasil foi um decreto assinado aqui no Rio pela Imperatriz Leopoldina, aconselhada por José Bonifácio. E isso foi 5 dias antes do 7 de setembro. Ela estava empoderadésima aqui como princesa regente quando Dom Pedro I viajava a trabalho por Santos e São Paulo, mas abafa o caso real. Nossa, Jean Baptiste Cunha, isso foi praticamente uma aula completa de história do Brasil, hein? Amado, se é pra tombar, tombei. E depois desse carro, vem mais o que no desfile? Bom, o enredo tem 3 partes. Começa falando do intrudo, a origem do nosso carnaval. Depois dos cursos e ranchos, as grandes sociedades, cordões e blocos, e chega às escolas de hoje. E de onde você tira tanta criatividade? Amado, a parte do intrudo eu me baseei nos registros de material iconográfico de um xará meu, o genial pintor e desenhista francês Jean Baptiste. Mas ele é Debré e eu, Cunha. Tudo registrado quando ele viveu aqui no Brasil por 15 anos, de 1816 a 1831, e que deu origem a diversas cartas enviadas a Paris e no seu livro Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Tudo ilustrado com 220 gravuras, com descrições pormenorizadas de tudo que presenciou aqui. Uma viagem abissal na nossa vida cotidiana e no nosso carnaval há 200 anos. É chiquérrimo! Mas enfim, Jean Baptiste, o que é o intrudo? Adianta pra gente e pra quem está nos assistindo agora. Amado, se você não sabe, assista o desfile que você vai sair daqui catedrático no assunto. Bom, será então que algum dos meus colegas repórteres sabe o que é o intrudo? Vai daí! Que maravilha! E essa noite de carnaval está cada vez mais divertida, mas estamos aqui na nossa investigação, estamos querendo descobrir o mistério que plana sobre a Sapucaí, e o carnavalesco da Unidos de Ipiranga continua mantendo o seu desfile dessa noite, mas nós não desistimos e vamos tentar descobrir alguma coisa agora, batendo papo aqui com a comissão de frente da Unidos de Ipiranga, que eles já estão aqui, olha que maravilha, todos apostos, lindamente. Olá, boa noite! Me diz aqui, conta aqui pra gente, essa fantasia vermelha, branca, é uma homenagem ao Salgueiro? Não, nós somos os dragões da independência. Dragões? Gente, como assim dragões? Os monstros estão muito gatos, robustos, negócio feio, dragão, nossa, velho. Já sei, se não é homenagem ao Salgueiro, é uma inspiração religiosa. Inspiração religiosa? Olha, dragão, São Jorge, estamos chegando perto, diz aí. Não, tem segredo, conta pra gente, vamos lá. Nada disso, nós somos soldados mesmo. Soldados, que curioso, explica melhor, mais detalhes sobre essa fantasia, a inspiração dessa fantasia. Foi o uniforme da Imperial Guarda de Honra de Dom Pedro I, um corpo militar de cavalaria criado 3 meses após a independência, e que era proposta de militares voluntários que se dedicaram a cuidar da segurança pessoal do imperador a partir do dia 9 de janeiro de 1822, o dia do filho. Maravilha, dia do filho, você tá o dia dos ficantes? Brincadeira. Olha, ficou boa essa fantasia. Inclusive, esses militares eles estão retratados aqui no quadro Independência do Monte, que é o tema do nosso carro aliado. Maravilha, olha só o tema. E essa inspiração, então? Foi ideia, foi insight do carnavalesco? Não, você está falando dos dragões da independência? Não, jamais. Esse corpo militar foi ideia do Gustavo Barroso, que foi um deputado federal lá no Ceará, entre os anos 1914 e 1918. Só que essa ideia, a ideia inicial é que eles fizessem a guarda do presidente no 27 de setembro de 1922, que seria o primeiro centenário da independência. Mas isso não deu certo. E aí eles criaram uma nova guarda em 1926, que atua até hoje fazendo a segurança do presidente da República nas suas cerimônias oficiais. Muito obrigada. E é isso aí, minha gente. Carnaval é folia, mas também é cultura, também é história. E ó, eu tô ouvindo aqui o pessoal lá do estúdio está pedindo para transmitir uma dica cultural para vocês. Vocês sabem
sabiam que os capacetes originais dos Dragões de Independência, eles estão em exposição aqui, na cidade do Rio de Janeiro, no Museu Histórico Nacional. Olha que maravilha, que passeio interessante para vocês fazerem, hein? E não esquecemos não esquecemos do mistério que ronda a Unidos do Ipiranga, esse intrudo, minha gente, o intrudo que o carnavalesco está trazendo para a avenida. Será que a galera do setor 1, eles já descobriram o que é o intrudo? Vai daí, pessoal! É carnaval! É folia! O intrudo exatamente não, mas quando a gente fala em carnaval, nós não podemos deixar de lembrar e valorizar o papel do negro na construção dessa que é a nossa maior festa popular. Por isso, nós vamos tentar entrevistar aqui um destaque que tem uma grande representatividade nesse enredo. Eu vou falar com ele aqui. Você pode tentar dar uma palavrinha para a gente que você tem representando o quê? O que não? Quem? Ah, ok. Então, quem então? Eu venho representando o Rei Bacongo, né, que representa todos os meus ancestrais, a mim também, o povo negro que faz essa festa e que faz isso tudo acontecer, né? Nossa, e que deu origem a isso tudo. Qual é o papel do negro na origem do carnaval? O papel de protagonista, é claro. Porque o carnaval hoje é a nossa resposta à tentativa de nos domesticarem, né, introduzindo o carnaval português aqui, o intrudo. Tudo isso na época da colonização, quando nos tiraram da África, por exemplo, né, éramos reis, nobres, rainhas, donos dessa terra e nos escravizavam. É impressionante, é uma história triste mesmo. E como se deu essa resposta? Transformando essa triste passagem da história do Brasil, a escravidão no caso, né, nessa grande festa e tomar a posse da nossa existência, né? Nossa, então para você o carnaval é uma criação reinventada pelos negros para se viver num país onde se criminaliza e mata o povo negro? Também. O carnaval é uma expressão construída por pessoas indígenas e pretas, né? Através das nossas contradições sociais, raciais, e para a gente sim é um ato político em forma de festa. Nossa, é uma grande festa. Como se dá de fato essa reinvenção? Bom, resgatando a nossa ancestralidade, valorizando a nossa cultura, a nossa negritude, né? E produzindo o maior espetáculo da terra. Uma arte genuinamente preta que conta e canta os nossos mitos, religiosidades e saberes. Nossa, que bacana. E é uma arte que anda se reinventando. Então, temos cada vez mais sambas enredos, com temáticas de negritude, e temáticas indígenas, não é? Exatamente. Através dos nossos batuques, dos tambores, dos rituais, o povo negro se fortaleceu aí para suportar esses 200 anos. Nossa, e para você, nesses 200 anos de independência do Brasil, até hoje, o que mudou no carnaval? Bom, muitos aprenderam a gostar, a respeitar, né, a nossa cultura, mas falta mesmo aceitarem que nós somos as estrelas desse carnaval, porque nós existimos para festejar e festejamos para existir. Salvona. Salvona. Salvona, salvona. Salvona? Salvona é uma saudação dos Áfricas da África do Sul, que significa que você é importante para mim e eu te valorizo com suas virtudes e defeitos. Ver o outro como ele é, de fato. Gente, isso é carnaval, isso é cultura, isso é negritude. Então, Salvona, vamos festejar. Vai daí. Olha, gente, estamos aqui agora no setor 1 e estamos quase descobrindo esse mistério que ronda na Marquês de Sapucaí nessa noite carnavalesca, o intrudo. O que é o intrudo, afinal? E a gente, o que é intrudo? Alguém sabe o que é uma curiosidade, o que é o intrudo? Essa casa de isopor que nós estamos aqui para passar a noite, jogar com vizinha, né? Só para assistir os filhos. Mas eu entendi muito bem. Aqui, ó. Aqui. Nós duas aqui, ó. Estamos de mortadela. Maravilha! Espetinho de camarão. E até coxinha em São Paulo. Eu adorava. Que a comida não é o que essa É verdade, a realeza, a gastronomia real aqui. Mas e o intrudo, afinal, onde é que fica? Ué, aqui. Tem de tudo, pô. Aqui é a atividade do povo brasileiro. Eu a gente trouxe arroz de fogo, a gente trouxe farofa, a gente trouxe maionese. Quer provar minha maionese? Você já tem muito desfile pela frente, muita coisa
quer ver? Ó, sacanagem aqui, ó. De queijo, salsicha, tem pimentão. Quer? Muito obrigada pela participação. Bom carnaval. E aí, gente, vamos ver se algum amigo nosso aí espalhado pela Marquês de Sapucaí já conseguiu descobrir esse mistério que é em tudo. Enquanto eu tô aqui experimentando essa baixa gastronomia carnavalesca. Vai daí, minha gente. Vai daí. Produção, pelo amor de Deus. Não me move. Cadê? Bom, e já que todos estão mantendo segredo sobre o enredo da escola e do que é um intruso de fato, só nos resta então assistir ao desfile da Unidos do Ipiranga, que começa agora. A pista já foi liberada e ela entra na Marquês de Sapucaí. Vamos ouvir a bateria real e o puxador da escola, o Moreninho da Ipiranga, dar seu grito de guerra. Melhor, de independência. Atenção, comunidade piranguense! Diretamente das margens do Rio de Janeiro para todo o Brasil, quero ouvir todo mundo cantando! E aí, aí, olha, oi, aí, aí, olha, oi, aí, olha, filma, quero ouvir todo mundo cantando! É Independência ao Norte, Sapucaí! O artista francês que ao mundo apresentou o nosso carnaval com quase nada de espeso. Pimba, o artista francês que ao mundo apresentou o nosso carnaval com quase nada de espeso. Pimba. E a bateria real já botou para quebrar. Enquanto vemos os primeiros momentos do desfile da Unidos do Ipiranga, vamos ver como ela vem. Escola de Samba. Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Ipiranga. Presidente e diretor de carnaval, Dom Pedroca, o primeiro. Patrono, José Bonifácio. Carnavalesco, Jean Baptiste Cunha. Intérprete, Moreninho da Ipiranga. Enredo, Sapucaí. Os 200 anos de carnaval no Rio de Janeiro, do intrudo a Marquês de Sapucaí, que foi inspirado no livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de Jean-Baptiste Debré. Número de alas, 27, representando nossos 26 estados e o Distrito Federal. Número de alegorias, tripés e elementos alegóricos, infinito, porque o que não falta no Brasil é diversidade cultural. Número de componentes, mais de 215 milhões de brasileiros. Cores, verde e amarelo ouro, com a bandeira retangular de fundo verde com um losango amarelo ouro e no centro, um brasão com uma coroa dourada, semelhante à da bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Bom, vamos a algumas curiosidades sobre a bandeira da Unidos do Ipiranga. Ela é inspirada na bandeira do Brasil Império, criada em 1822 pelo pintor e desenhista francês Jean-Baptiste Debré, em parceria com, adivinha com quem? Com José Bonifácio. José. O Boni? Que Boni? Não, não é esse Boni que você está pensando, não. O Boni da televisão, não, nada a ver, claro que não. Eu estou falando do José Bonifácio de Andrada e Silva, também conhecido como o patrono ou patriarca da independência e que ajudou Debré no projeto da bandeira. Não se sabe ao certo os significados dos elementos gráficos e cores da bandeira imperial brasileira, mas há algumas hipóteses aceitas. Bom, por exemplo, a cor verde simbolizava a Casa de Bragança, dinastia da qual fazia parte Dom Pedro I. O amarelo representava o ouro e as riquezas minerais existentes em solo brasileiro. Os ramos de café e o tabaco eram os principais produtos agrícolas do Brasil na época, a coroa, o regime monárquico e a cruz da Ordem de Cristo valorizava a religião católica oficial na época. Oh, mas isso é mais do que uma bandeira, é um samba enredo inteiro, né? Bom, mas vamos voltar ao desfile da Unidos do Ipiranga, que promete.
A escola bem bonita, com samba no pé, e vamos ver como o carnavalesco vai nos apresentar o enredo. Fala aí, Jean Baptiste Cunha. Nossa, eu tô curioso. Fala aí, Cunha. Sapucaí conta a história dos 200 anos do carnaval no Rio de Janeiro, do intrudo ao Marquês de Sapucaí, e abre com a comissão de frente com os dragões da independência. São figuras belíssimas e representativas da independência e segue com abre-alas como negro deslumbrante como destaque, personagem fundamental na construção do nosso carnaval. Depois entra na primeira parte do desfile, e a mais importante, que fala sobre o intrudo, a origem do nosso carnaval, como conhecemos hoje, sob o ponto de vista do artista francês Debré. E o intrudo surgiu no século XVI como brincadeiras que arrastavam os portugueses às ruas semanas antes da Páscoa e que remontavam práticas medievais de tradições pagãs romanas. Esse carnaval português foi introduzido aqui pela Igreja Católica e praticado no Brasil Colônia e Império para tentar amansar os desejos carnais da população antes da Quaresma. O dramaturgo Martins Pena definiu o intrudo como um jogo bárbaro, pernicioso e imoral, praticado pelas classes populares, compostas mais de índios e negros escravizados, e por isso rejeitado pelas elites. Inicialmente esse era um intrudo recatado, das famílias nobres, com batalha de água perfumada que servia ao flerte com a participação das boas moças que não podiam manchar suas reputações jogando água das suas janelas em quem passava. Mas, amados, dizem que até a majestade do Império Dom Pedro II também tenha praticado intrudo em seu palácio em Petrópolis, mas cala-te boca. O problema era o intrudo popular, porque além dos limões de cheiro com água perfumada, o povo também brincava de se jogar tudo, ovos, farinhas e outros líquidos, e até urina. Ui! Nossa, mas era isso o carnaval naquela época? Muito violento e ofensivo, né? Amados, e uma curiosidade, Debré, durante a sua permanência no Brasil, viu alguns grupos de negros mascarados e fantasiados de belos europeus que imitavam muito jeitosamente os seus gestos, cumprimentando à direita e à esquerda as pessoas instaladas nos balcões. E eram escoltados por alguns músicos, também de cor e igualmente fantasiados. Era um barco de deboche. Mas essa situação levou a elite brasileira e mais as famílias do Rio de Janeiro, que se recusavam a sair às ruas durante essas batalhas carnavalescas, a pedir o seu fim nos anos 1840. Não que ele fosse legalizado, mas a polícia também não o reprimia. Com a campanha pelos jornais do Rio de Janeiro, o intrudo passou a ser reprimido pela polícia e proibido em 1853. Mas que persistiu anos depois, 60 anos depois da cena pintada por Debré, a folia com água e limões de cheiro continuava nas ruas. Bom, a gente precisa entender que o intrudo era a forma da população da época de extravasar sentimentos contidos ao longo do ano e de liberá-los durante 3 dias antes da Quaresma. Mas até hoje é assim, comendo selvageria, acho. A gente vira reis e rainhas, explode de alegria por 4 dias para esquecer a ralação do ano inteiro e tudo acabar na quarta-feira. Bom, cronologicamente falando, o intrudo é a primeira manifestação oficial do nosso carnaval que se tem notícia aqui. E depois de proibir o intrudo, veio o quê? Jean Baptiste Cunha. Depois do intrudo, na segunda parte do desfile, eu abordo os cursos e os bailes mascarados, as grandes sociedades, os ranchos, os cordões e blocos e outras manifestações carnavalescas. No final do século XIX, começo do XX, e a fim de civilizar a festa após proibirem o intrudo, começamos a importar hábitos do carnaval francês que inspiraram nossos bailes de máscaras. E como tudo era motivo para a burguesia se exibir ao povo, até chegar ao local dos bailes, os mais ricos se deslocavam em carruagens decoradas, no melhor estilo do carnaval romano. Estava criado o corso, e com a popularização dos automóveis, as famílias mais ricas do Rio, Salvador ou Recife saíam em carros abertos, jogando confetes e serpentinas nos passantes. O sucesso foi tão grande ou maior que os próprios bailes, que logo o desfile das grandes sociedades começou a disputar lugar para desfilar no carnaval nas ruas do centro do Rio. Porque, como disse os 11h30, o povo gosta de luxo, meu amor. Quem gosta de miséria é intelectual. Isso se manteve até a década de 1930. E sabem por que acabou?
Amados, por causa do barateamento dos veículos que permitiram às classes populares entrarem na festa. Porque como até então era uma brincadeira da elite, entrou o povo, chega! Mas podemos afirmar que desde sempre, e do intruso para cá, o Rio de Janeiro tem talento natural para o carnaval de rua, né? Em qualquer tipo de organização carnavalesca ou até desorganização, as pessoas gostam de brincar nas ruas, mesmo com todas as diferenças sociais entre o carnaval popular e o da elite. Mas é uma festa que foi se mesclando aos poucos, até virar uma coisa só, cheia de multiplicidade. Cada vez mais, o carnaval popular foi adotando hábitos da folia burguesa, como o uso das fantasias e a sua organização, enquanto a burguesia incorporava aos seus festejos ritmos e sonoridades típicos das brincadeiras populares e de origem africana. Sim. E o carnaval de rua também era animado pelas marchinhas, gênero musical parecido com as marchas militares, mais rápidas e com letras de todo sentido, críticas sociais e políticas. E que com a popularização do rádio, caíram no gosto popular, cantadas por Carmen Miranda e Francisco Alves, os maiores do gênero. E a primeira marchinha de carnaval foi O Abre Alas, escrita em 1899 pela compositora carioca Chiquinha Gonzaga para o cordão Rosa de Ouro. E quem lançou a moda da composição exclusiva para ranchos e cordões. Curioso isso, é muito curioso. Pois é, amadíssimos. Nessa mesma época surgem os ranchos em 1893, com a criação do primeiro rancho carnavalesco, o Rei de Ouros, pelo magistral pernambucano Hilário Jovino Ferreira. Foi o primeiro a apresentar as primeiras estruturas das escolas de samba atuais, com novidades como o enredo, o casal de mestre-sala e porta-bandeira, instrumentos de cordas e sopro. Ou seja, devemos muito do carnaval que temos hoje na Sapucaí ao grande Hilário. Que Hilário? Ele acabou de falar, o Hilário Jovino Ferreira. Não, eu falei que hilário, que divertido. Mas por falar em Hilário, de mestre-sala e porta-bandeira, é isso mesmo que nós estamos vendo na avenida? A Unidos do Ipiranga trouxe um homem como porta-bandeira da escola? É verdade. E essa era uma das grandes surpresas do irreverente carnavalesco Jean-Baptiste Cunha para o desfile. Mas segundo ele, no início da história do carnaval, isso era comum. Antigamente, nos ranchos, por conta da grande disputa entre eles e para evitar o roubo do pavilhão durante os desfiles, os porta-estandartes eram homens para protegê-los. E é inclusive o que está acontecendo agora, uma encenação teatral na avenida mostrando uma tentativa de roubo do pavilhão, do estandarte, e ele sendo protegido pelo porta-bandeira. É um momento histórico do carnaval. E em tempo de diversidade, ao mesmo tempo, a mestre-sala é uma mulher. Ou seja, não deixa de ser um casal de mestre-sala e porta-bandeira. Amados, carnaval é diversidade. E várias mulheres já foram mestre-sala. A esplendorosa Maria Damastor fez história nesse posto no Rancho Carioca Reinado de Silva, em 1921. É hilário. Vamos assistir em câmera lenta mais um pouco dessa curiosa história do carnaval, do roubo dos estandartes, com a inversão de papéis da mestre-sala e do porta-bandeira. Isso é mais que carnaval. É história, é resistência e é diversidade. É por isso que o carnaval, principalmente do Rio, é considerado o maior gênero do mundo pelo Guinness Book, o livro dos recordes, com suas diferentes manifestações culturais. São desfiles de escolas de samba, bailes, cordões, bandas e muitos blocos de rua, com foliões fantasiados e cheios de reverência e diversidade, a identidade do carnaval carioca. Porque, amados, carnaval de rua é assim. Tem um batuque, cerveja e gente bonita e animada, às vezes com uma camiseta temática para dar unidade, está formado o bloco. E o cordão do Bola Preta, que na verdade é um bloco criado para reviver antigos cordões, e o mais antigo do Carnaval do Rio, fundado em 1918, é tido como um dos maiores do mundo. Todo ano sua famosa marcha hino com diversos Quem Não Chora Não Mama leva milhões de foliões às ruas do centro do Rio,
com centenas de outros tradicionais e que surgem a cada ano. Quanto aos demais blocos, uma característica marcante deles, além da animação, são os nomes engraçados e de duplo sentido, às vezes até sexual, como Barco da Onça, Subaco de Cristo, Cacique de Ramos, Banda de Ipanema, Imprensa que eu gamo, concentra, mas não sai, Largo do Machado, mas não largo do pau, Simpatia Quase Amor, Carmelitas, entre centenas de outros. Após uma fase de decadência do carnaval de rua nos anos de 1980 e 90, quando a festa se resumiu quase que só aos desfiles das escolas de samba, os blocos e bandas de rua voltaram. Atualmente, o carnaval de rua do Rio é 5 vezes maior que os festejos das escolas de samba. É um evento multifacetado com mais de 500 blocos dos mais variados ritmos a cada ano. Ok, mas enfim, quando surgem as escolas de samba no formato que conhecemos hoje, até chegarmos a Marquês de Sapucaí? Agora, na terceira e última parte desse desfile, que conta mais de 200 anos de carnaval no Rio de Janeiro. Fala aí, Jean-Baptiste Cunha. O samba, um dos elementos mais representativos da nossa cultura popular, é uma dança e um gênero musical genuinamente brasileiros, com um ritmo cheio de alegria e cadência envolvente. Fruto da mistura da música africana com o batuque dos negros escravizados, com ritmos europeus em festas de roda na Bahia. Lá era chamado de semba, inspirado nas umbigadas. E ele chegou ao Rio de Janeiro após a abolição da escravidão em 1888 e da proclamação da República em 1889, trazido pelos negros que se dirigiram à então capital em busca de trabalho. E por ser criminalizado junto à capoeira e o candomblé, os negros começam a fazer seus batuques nas casas das tias ou vovós, matriarcas afrodescendentes que os acolhiam. E a mais famosa dessas festas acontecia na casa de tia Ciata, mãe de santo baiana, que morava no terreiro de candomblé na extinta Praça 11, proximidades da Marquês de Sapucaí. Inclusive, o primeiro samba gravado no Brasil pelo telefone, de 1916, nasceu lá numa roda de samba e de criação coletiva. E pelo sucesso, vários músicos famosos se disseram os autores. Mas hoje ela é acreditada a Donga, em parceria do jornalista Mauro de Almeida. Donga registrou antes, justificando que música não é como passarinho, é de quem pegar primeiro. Dizem. Ou seja, o samba está no DNA dessa região, nas redondezas da Marquês de Sapucaí, como a antiga Praça 11, a Lapa e os morros que concentravam a comunidade musical negra daquela época. Aos poucos, com a valorização do samba e maior aceitação da cultura negra, os novos grupos de samba surgidos nos morros cariocas despertou o interesse da intelectualidade da sociedade. Esses grupos passariam a se apresentar no asfalto, ou seja, longe dos guetos dos morros, sendo chamados de escolas de samba e atraindo cada vez mais simpatizantes. E a primeira escola de samba carioca foi a Vermelho e Branco, Deixa Falar, fundada em 1928 pelo sambista Ismael Silva, no bairro do Estácio, depois deu origem a Estácio de Sá. Até que em 1932, o jornal Mundo Esportivo do jornalista Mário Filho, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues, organizou o primeiro desfile competitivo oficial das escolas de samba. Mário Filho também dá nome ao estádio do Maracanã, e era outro pernambucano, como Hilário Jovino, criador do primeiro rancho. Valeu, Pernambuco! E a participação de pernambucanos no Carnaval Carioca não acabou aí. Pedro Ernesto, recifense, prefeito do Rio, quando o Distrito Federal, foi decisivo para o sucesso da festa. Visionário, foi o primeiro político a dar apoio financeiro ao Carnaval, visando transformar o Rio de Janeiro numa potência do turismo e, em 1935, reconheceu e oficializou os desfiles. Bom, com tantos pernambucanos nessa história, vamos às notas de evolução no Carnaval Carioca para o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Pernambuco, com seus Hilário Jovino, Mário Filho e Pedro Ernesto. Hilário Jovino, Mário Filho e Pedro Ernesto, 10, nota 10. A partir daí, várias escolas surgiram, com destaque para Portela, com 22 campeonatos,
seguida da Mangueira, com 20, entre outras, de grande importância histórica no mundo do samba. E os desfiles de carnaval do Rio aconteceram em sua maioria na Avenida Presidente Vargas, criada após a demolição da Praça 11 e no subúrbio, estádios e outras avenidas do Rio. Eram desfiles de um amadorismo perigoso, com arquibancadas e estruturas tubulares montadas e desmontadas por anos sobre o Canal do Mangue, na Avenida Presidente Vargas, causando muitos acidentes. Até que em 1984 foi inaugurado o primeiro sambódromo do Brasil, aqui na Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e palco de grandes desfiles. Bom, poderíamos ficar mais 200 anos contando essa nossa rica retrospectiva carnavalesca do intrudo a Marquês de Sapucaí. Mas e o Marquês de Sapucaí? Quem foi ele, afinal? Amados, numa pesquisa abissal, eu descobri que Sapucaí é um termo da língua tupi que significa Rio das Sapucaias, que nasce em Campos do Jordão e banha São Paulo e Minas. Já o Marquês de Sapucaí, personagem que dá nome à avenida onde está o primeiro sambódromo do Brasil, inaugurado em 1984 no Rio de Janeiro, se chamava Cândido José de Araújo Viana. E foi um desembargador e político brasileiro, mineiro, com várias atuações no Império, além de mestre de literatura e ciências de Dom Pedro II, e que cuidou da educação da princesa Isabel. Ah, e é claro, entre outras condecorações, o título de Marquês ele recebeu do próprio imperador em 1872. Com esse histórico, o Marquês de Sapucaí tinha que dar samba, e em samba, e deu! Foi homenageado pela Escola de Samba Beija-Flor do Rio de Janeiro no Carnaval de 2016 com o enredo Mineirinho Genial, Nova Lima, cidade natal, Marquês de Sapucaí, o poeta imortal. E por falar em dar samba, poder contar essa rica história do nosso carnaval nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil é uma honra. E é também uma forma de preservar nossa história e a história de um povo que faz da sua vida e luta arte. Por isso, Sapucaí, Unidos do Ipiranga, é independência ou morte. Sapucaí!